Mas nós vamos agora conversar com o Dr. Rodrigo Farias, que está no microfone da Rádio Regional do Ipu, está no microfone do FT, sendo aguardado pela população, especialmente pelos concursados, que ele representa, o escritório dele representa, e a cada dia surgem novas vitórias. Doutor Rodrigo, um prazer enorme tê-lo aqui no nosso microfone. Muito boa tarde. Hélio, boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que você me faculta mais uma vez. E me perdoe aí ter entrado tão tardiamente, mas eu precisava cumprir aqui alguns compromissos com o escritório e não pude atender imediatamente seu chamado, como normalmente eu gosto de fazer. Doutor Rodrigo, ontem teve mais uma movimentação do processo dos concursados. O senhor pode explicar para nós e para a população o que é que aconteceu? Posso, deixa eu explicar a todos e para que todos os concursados fiquem bem tranquilos em mais essa vitória que nós conquistamos ontem. Vou aqui fazer uma rápida digressão, para que mais uma vez fique bem contextualizado a situação processual dos concursados hoje. Nós ingressamos com um recurso de agravo de instrumento, e eu inclusive tenho ouvido algumas notícias que chegam a mim, de algumas autoridades aí do Ipu, dando conta de que eu entrei com um recurso por uma decisão que não tinha existido. E eu quero deixar os concursados bem tranquilos para dizer que nós recorremos de uma decisão que existiu e foi contrária aos interesses dos concursados aí na comarca do Ipu. Até porque se não existisse decisão, não haveria recurso. Isso é um raciocínio óbvio jurídico, mas muitas vezes as pessoas que propalam as notícias não têm o menor conhecimento jurídico. E claro, a gente releva exatamente por conta dessa ignorância jurídica das pessoas que querem divulgar situações inverídicas. Então, houve uma decisão aí, na comarca do Ipu. Desta decisão, nós recorremos com um recurso chamado agravo de instrumento. A desembargadora relatora do agravo de instrumento deferiu uma liminar recursal, uma antecipação de tutela recursal, determinando a recondução dos concursados aos seus cargos. Desta liminar da desembargadora, o município do Ipu entrou com um recurso chamado pedido de suspensão de liminar, junto à presidência do Tribunal de Justiça. A presidência não conheceu desse pedido do município, ou seja, aí é uma derrota para o município, já a segunda, além da que a desembargadora já teria proferido. Insatisfeito com isso, os agravados, processo de agravo de instrumento, um deles é o supersecretário aí do Ipu, ele entrou com um agravo regimental, também contra a decisão da desembargadora. O resultado não podia ter sido outro, mais uma derrota do supersecretário. E insatisfeito com essa derrota, pelo pleno da segunda Câmara de Direito Público, ele manuseou, aí um advogado muito hábil, manuseou o recurso de embargo de declaração, que foi julgado ontem, mantendo todas as decisões até aqui já proferidas. Então, os concursados devem ser reintegrados aos seus cargos imediatamente. Além disso, corre também uma multa arbitrada inicialmente pela desembargadora relatora. Dentro desse contexto, Hélio, como eu já não acredito mais que o prefeito cumpra a decisão, infelizmente nós vamos adotar agora alguns procedimentos que eu me reservo ao direito de não externá-los nesse momento, para que o Poder Judiciário seja definitivamente informado desse descumprimento e, contra esse descumprimento, adote as medidas que entender cabível. Então, eu vou me reservar, da mesma forma como eu acredito que o advogado do supersecretário vai continuar recorrendo, irá até Brasília, sem sombra de dúvida, nós também vamos manusear os procedimentos que entendermos devido a partir de agora. O escritório estava aguardando somente o julgamento deste último recurso, que nos impediria de acionar outros institutos processuais, mas agora com o julgamento, tendo sido ele favorável mais uma vez, nós vamos ingressar com algumas medidas e vocês terão notícias em breve. O doutor Rodrigo, eu agradeço a participação do senhor, mas se possível o senhor poderia responder algumas perguntas de algumas pessoas que mandaram aqui para o WhatsApp da Rádio Regional. Sim, por favor, de forma rápida. Com satisfação. Diz, boa tarde, Hélio. Quando o doutor Rodrigo falar com você, pergunte a ele o que aconteceu, porque eu coloquei meu nome e meu nome não apareceu na lista que a Andréa tem. Pronto, eu ia até explicar, Hélio. Eu até agradeço a pergunta da Rádio Ouvinte, que nos ajuda muito. É muito importante, dentro desse contexto de listas, informar todos os concursados que fiquem tranquilos, porque todos eles que já firmaram, tanto assinaram as procurações com o escritório, como aqueles, inclusive, que não firmaram também, poderão ser beneficiados. Nesse contexto, existem duas
entre aspas, listas. A primeira é a lista dos agravantes, dos recorrentes que já estão aqui no tribunal. Essa lista não pode mais ser, vamos dizer assim, implementada. Eu não posso mais incluir nenhum recorrente num processo que já está em marcha de julgamento, certo? Sobretudo agora, porque deverá ser julgado o mérito do agravo de instrumento. Só que o que foi que nós fizemos? Essas pessoas que já mandaram os documentos necessários para o escritório, nós já entramos com a habilitação delas aí na comarca do Ipu. Então, quando a decisão definitiva aqui do tribunal descer para que o juiz do Ipu cumpra, ele vai cumprir nos termos de todos aqueles concursados que estão habilitados aí no Ipu, e não somente os que estiverem habilitados aqui no recurso. Talvez eu tenha sido um pouco técnico, mas em linhas mais pedagógicas, qual seria o raciocínio? Eu não posso mexer mais nessa lista que se encontra em Fortaleza, aqui no tribunal. Mas a lista que está aí no Ipu, ela pode ser acrescida a qualquer tempo. Até porque mesmo quem nunca assinou procuração, quem não se habilitou no processo, até depois do julgamento final, não só o escritório do Dr. Rodrigo, como qualquer outro escritório de advocacia, poderá pedir o que nós chamamos de extensão dos efeitos da decisão, para se aplicar a um concursado que esteja em situação idêntica aos nossos constituintes, e também a eles a decisão será aplicada sem nenhum problema e sem qualquer prejuízo aos concursados. Outra pergunta que tem aqui dentro do FD é a seguinte: pode o prefeito, com a sua assessoria, recorrer para a terceira instância, Brasília? Hélio, na verdade, a instância recursal está cada vez mais curta, tanto para o prefeito. É bom que se diga, até para que uma questão de justeza, o prefeito ele não pode recorrer para lugar nenhum. Quem está recorrendo é o supersecretário aí do Ipu, o Raimundo José, que ele, como parte no agravo de instrumento, é que está recorrendo. Então, o que é que sobra? O que é que restaria de recurso agora? Ele pode, sim, recorrer para Brasília. Só que o que é que vai acontecer? Possivelmente, esses recursos para os tribunais superiores, eles passam por uma análise da vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E essa análise não é uma análise muito rápida, até por conta da demanda que a vice-presidência tem para analisar a admissibilidade de recursos aos tribunais superiores. Penso eu que dentro desse intervalo de tempo, ou seja, antes mesmo da admissibilidade desse recurso, o mérito do agravo de instrumento deverá ser julgado. E este recurso que iria para Brasília vai perder o objeto, posto que seria contra a decisão agora do agravo de instrumento que o supersecretário deveria se insurgir. Então, eu não vejo, assim, acredito que esse recurso, embora deva ser impetrado, ele sequer chegue a Brasília. São 14 horas mais 5 minutos. Bom, eu vou fazer uma pergunta minha. Doutor, com relação ao pedido de prisão do prefeito, do secretário Raimundo José, e sobre a multa, isso tudo ainda está sendo analisado, vai ser analisado pelo tribunal ou não? Na verdade, Hélio, ao que tudo indica, é possível. Eu vou, como já adiantei, vou ingressar com algumas medidas que me reservam o direito de não externá-las neste momento quais são, certo? E, inclusive, eu sei que o trabalho que a gente vem exercendo incomoda muita gente, porque lutar contra o poder realmente incomoda, mas eu relevo todos os argumentos que vêm sendo ditos contra mim, porque tenho ciência da magnitude do trabalho que eu tenho exercido. E relativamente a pedido de prisão, afastamento, esses detalhes, não é o nosso interesse no momento que isso aconteça, até porque eu penso que ver um prefeito afastado ou ver um prefeito preso é sempre prejudicial para uma maior parcela da municipalidade. Mas cabe ao advogado tão somente requerer. E me parece que esses nossos requerimentos têm sido causa de incômodo grande aí para algumas autoridades, que têm se manifestado, inclusive, dando conta de que eu não posso requerer. Eu queria deixar claro que o advogado pode requerer o que ele quiser. Quem vai decidir é o Poder Judiciário. Na verdade, o advogado não pode, como ele deve, usar o seu livre e constitucional direito de petição. E o Poder Judiciário vai entender de forma razoável, de forma proporcional, aquilo que merece ser deferido e aquilo que não merece ser deferido no momento. E eu confio muito na justiça, prova disso é o que vem sendo decidido até aqui. Não vejo como essa situação
das decisões que até aqui vem sendo proferidas ser reformada e, na verdade, o grande objetivo, talvez, das autoridades aí, seja somente transferir essa conta para a próxima gestão. Então, a nossa grande batalha já não é mais a vitória, porque a vitória já foi alcançada, é a implementação da vitória. Se as autoridades municipais que deveriam cumprir a decisão não estão cumprindo porque entendem que podem passá-la para a próxima gestão, vamos aguardar e vamos ver se eles podem apostar num judiciário lento e dentro do imaginário deles seja esse o judiciário. No meu entender, não. O judiciário vem se manifestando com sua clava forte e de forma célere. E eu espero que assim continue. Doutor Rodrigo, aqui repórter Francisco José. É um processo que já vem se arrastando há muito tempo. E mediante essas ações já estão sendo julgadas e julgadas favoráveis aos concursados exonerados. O que resta ao gestor público municipal através da sua assessoria jurídica? Cumprir a decisão, Francisco José. Eu não vejo outra forma. Como eu já falei anteriormente. Primeiro, Francisco José, me permita aqui só uma correção. Quando se fala que o processo está se arrastando, eu particularmente divirjo e peço licença para divergir dessa tese. Porque nós, em um ano, ou seja, esse processo foi dado entrada, se eu não estiver enganado, em março de 2017. Nós estamos em setembro do mesmo ano e até aqui já tivemos 4 decisões. Então, me parece que dentro de um contexto jurídico, o processo não está se arrastando. Do contrário, ele vem correndo a passos largos. Se você for ver, nós teríamos aí 4 decisões no intervalo curto de tempo desses meses, vem mostrando a diligência não só dos advogados, porque aí seria muita arrogância por parte do escritório, mas principalmente por parte do Poder Judiciário, que vem entendendo que a situação é sensível, que o caso é grave e vem se manifestando de forma célere. Grande abraço, doutor Rodrigo, foi um prazer enorme ouvi-lo. Eu acho que está mais do que esclarecido agora para o nosso público ouvinte, especialmente para os concursados que estão ansiando, que estão loucos para retornarem a produzir, a trabalhar no serviço público, dando mais destaque, dando mais empenho à sociedade ipuense. Hélio, muito obrigado. E ainda em complemento à indagação do Francisco José, que é muito pertinente, ninguém pode esperar qualquer outra coisa, tanto de assessores como do próprio prefeito, de que a decisão seja cumprida. É claro que nós não vamos trabalhar em cima de fantasias. Então, penso eu que o prefeito já se manifestou, o próprio ocupante aí de 9 pastas de secretaria no município. Eu acho que em termos de poder de gestão, o agravado Raimundo José tem mais poder do que o próprio prefeito. Ele ocupa 9 pastas de secretaria. Ele tem poder para cumprir a decisão. Ele não quer cumprir, então nós também não fantasiaremos no sentido de que entenderíamos que amanhã essa decisão estaria cumprida espontaneamente por eles. Então, infelizmente, Francisco, nós vamos ter que adotar algumas posturas contra as quais até aqui eu tinha me insurgido, mas agora vou ter que lançar mão delas para ver qual vai ser a próxima decisão do Poder Judiciário. Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos, sem que dúvida. vêm agora pesadas, né? Que estão vindo pesadas, doutor. Tudo ficou muito bem explicado, doutor. Agradecemos. E eu estou imaginando o que é que vem. Um abraço, doutor Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Um abraço. E desejo a todos os concursados aí que se manifestem de forma serena. Vamos aguardar que o Poder Judiciário tem se manifestado de forma firme e célere e nele nós devemos confiar. Grande abraço. Um abraço, Hélio. Muito obrigado. Eu que agradeço.